Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário. Deus abençoe a tua vida nesse momento e que você possa compartilhar com alguém essa mensagem, amém? Nós estamos aqui todos os dias tem alguém aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Todos os dias ao meio-dia, sempre tem uma pequena palavra e logo em seguida uma oração, amém? Que você possa desfrutar, se alegrar do privilégio de poder ouvir, ter liberdade para ouvir a palavra do Senhor, amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento, uma passagem bastante conhecida, que se encontra lá em Lucas 19. Lucas 19, versículo 1. Diz assim, eu vou ler, amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Então, nessa passagem nós vemos um homem, né, que tinha, vamos colocar assim, que uma certa curiosidade em ver Jesus. Só que eu estava, né, meditando, né, nessa passagem e eu acredito, assim, que ele não imaginava o grande impacto que a atitude dele, que essa curiosidade dele ia levar a vida dele, né. Houve uma transformação ali tão tremenda e poderosa e muito mais além, dele conseguir enxergar Jesus, Jesus enxergou ele. Ele conseguiu ali com aquela atitude dele, atrair a presença de Jesus. Ele conseguiu atrair os olhos de Jesus. E ele foi, impactado pela presença, ele foi impactado, pela visita de Jesus na casa dele. E a gente vê, assim, que ele foi tão profundamente impactado, tão profundamente tocado,
tão profundamente, eh, transformado, que ele fala: "Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais". Nós sabemos que houve uma transformação, porque uma das coisas mais difíceis do homem renunciar, né, abrir mão, se desfazer, muitas das vezes é do dinheiro, né, do amor ao dinheiro. Mas naquele momento aquele homem foi impactado. Mas o que me chama a atenção, uma passagem tão simples, né, uma passagem, assim, parece tão comum, tão simplesinha, mas é uma passagem tão profunda, que nos faz, né, pensar, nos faz analisar a nossa vida, nos faz meditar, eh, examinar o nosso coração, enquanto nós nos esforçamos, enquanto nós nos entregamos, enquanto nós nos rendemos, né. Quanto é de esforço que nós temos feito. Nós vemos que Zaqueu era um homem rico, né. Aqui no início fala, no versículo 2 fala: "Havia ali um homem rico". Ele era um homem rico. Não importa, quais foram as formas que o fizeram rico, mas ele era rico. E ele poderia então não se importar. Ele poderia então não se interessar, ele poderia falar assim: "Ah, deixa quieto, né, esse tal de Jesus". Mas assim, com toda a riqueza que ele tinha, ele se rebaixou naquele momento, né, ele poderia chegar ali no meio da multidão e querer, bancar o esperto e falar assim: "Não, eu sou rico, dá licença aí, eu quero ver Jesus". Ele não usou a autoridade que ele tinha, mas ele foi humilde naquele momento. Ele foi humilde e subiu na árvore para ver Jesus, porque ele queria ver Jesus. E isso não tem como essa passagem não mexer com o nosso coração, não fazer a gente pensar em como, né, nós temos buscado ao Senhor, o quanto nós temos tido, de desejo, né, o quanto nós temos tido de anseio pelo Senhor. Não estou me referindo a você ir num culto muitas das vezes, para ouvir algo, porque o ser humano gosta muito de buscar, eh coisas que agradam a alma dele, coisas que agradam o coração dele, coisas que agradam o ego dele, mas em se em se buscar o Senhor, em se querer conhecer o Senhor, um desejo além, um desejo muito maior do que querer conhecer, aquilo que Deus pode fazer, do que conhecer aquilo que Deus pode dar. Eu estava vendo esses dias um vídeo de uma pessoa, e aí eu fiquei pensando, né, que essa pessoa, a maneira como ela estava falando era como se ela tivesse assim: "Bom, eu estou fazendo um favor, né, eu estou prestando um serviço muito grande para o meio cristão, né, para os servos de Deus", porque hoje em dia as igrejas estão totalmente deturpadas. Hoje em dia, o que ela usou, né, o título do vídeo é que as igrejas foram gourmetizadas. E aí eu fiquei ouvindo aquele vídeo, a pessoa de repente colocando um monte de pensamento dela, porque ela não dá o dízimo para a igreja, porque existem muitos pastores que roubam, e aí ela pega os 30% dela, e aí ela pega e dá para os pobres, dá para fulano, dá para o beltrano, porque ela não vai em algumas igrejas, porque se ela for na igreja e ela vê algo de errado, então ela não vai suportar e ela logo vai sair. E aí eu fiquei realmente isso me deixou, em certo ponto, assim, irada, sabe. Porque nós, onde é que está,
Dentro da Bíblia, na palavra de Deus, está escrito que Deus abre uma concessão, né, que Deus, abre uma exceção para o fulaninho lá. Deus abriu uma exceção para essa pessoa, para que ela não porque ela não concorda, porque ela não aceita, porque ela acha a maneira dela de pensar, né, essa é a forma dela de servir a Deus. Só que na Bíblia a gente não vê, a gente vê aquelas pessoas que realmente se renderam para Deus, houve uma rendição, uma submissão à palavra. A gente vê que elas mudaram, houve uma mudança. A gente sempre fala do jovem rico, ele não quis abrir mão, ele amava a riqueza, ele confiava em si mesmo e ele continuou lá no lugar dele. Ele não seguiu Jesus. Hoje em dia nós vemos pessoas, às vezes até vão dentro da igreja, até estão ali dentro da igreja, mas elas têm a maneira delas de pensar. E aí a pergunta, né, que fica: "Mas por que que fulano não muda? Porque o fulano não quer, porque o fulano não produz fruto, porque ele não tem uma mudança na vida dele, porque ele não é cheio da presença de Deus, porque ele colocou ali dentro, né, da vida dele, ele fez uma mistura, né, ele fez uma salada e ele acha que Deus é obrigado a aceitar. Eh, Deus, por acaso, está precisando da validação do homem? Não, é. Eu concordo com isso. Não, eu não concordo. O que mais nós vemos dentro hoje nos vídeos, em vídeos, evangélicos, sabe, comentários totalmente deturpados, totalmente foras da palavra de Deus. Pessoas que não querem se render ao Senhor, pessoas que não querem se submeter à palavra de Deus, pessoas que não querem se submeter ao Senhor, aos princípios da palavra de Deus. Aí o que que elas fazem? Elas criam para elas mesmas, uma Bíblia à parte, uma Bíblia separada. Mas se fosse só para ela: "Ah não, vou viver isso aqui. Ah, não dou dízimo não, porque o fulaninho lá vai roubar. O fulaninho lá tá andando de carrão", né. Gente, pouco importa. A vida do pastor, ele vai dar conta da vida dele, ele vai dar conta de cada atitude dele para Deus. A Bíblia diz que cada um dará conta de si, não cabe a mim. Não me cabe ficar perguntando, querendo saber o que é que o pastor, o fulano vai fazer com o dízimo e com a oferta, porque a minha parte com Deus eu fiz. O princípio bíblico eu cumpri. Ah, a pessoa vai lá, na igreja colocar defeito. Ah, porque o pastor é assim. Ah, porque o obreiro é assado. Ela nunca, meu irmão, minha irmã, essa pessoa ela nunca vai ficar numa igreja. Ela nunca vai conseguir congregar. Ela nunca vai ter alguém para pastorear ela, para cuidar dela como ovelha, porque ela é uma pessoa rebelde. Ela é uma ovelha rebelde. Rebelde à palavra de Deus. E assim são muitos, muitas pessoas